Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E hoje nós vamos embarcar numa jornada um tanto quanto romântica pelo cinema clássico. O cinema clássico, ou seja, aquelas obras que foram produzidas entre a década de 1920 e a década de 1960, é uma verdadeira joia para o audiovisual, imortalizando diversos artistas. E uma dessas artistas é a Greta Garbo, que possui uma filmografia encantadora, marcada por grandes dramas e algumas poucas comédias românticas. A atriz sueca foi descoberta após um diretor americano assistir o seu longa-metragem de estreia, a saga de Gösta Berling, que está completando 100 anos em 2024. Baseado no romance de estreia da escritora sueca Selma Lagerlöf, publicado em 1891, o filme vai contar a história de Gösta Berling, um jovem e atraente ministro, na qual, por ser alcoólatra e seus sermões serem ousados demais e denunciarem a hipocrisia da igreja em que ele prega, ele acaba finalmente sendo destituído. Ele deixa a cidade em desgraça e finalmente chega na mansão da Condessa Marta. O seu novo trabalho é ser tutor da bela enteada da Condessa, Eba, e eventualmente eles acabam se apaixonando sem saber que a Condessa tem os seus próprios planos. Se Eba ficar com Gösta Berling, ela vai acabar sendo deserdada da sua família por se casar com um plebeu e, consequentemente, o herdeiro de toda a fortuna e da mansão passa a ser Hendrik, o filho da Condessa. Só que os planos da Condessa também vão por água abaixo. Nesse momento, Hendrik retorna de uma viagem à Itália com sua nova esposa Elizabeth, e no jantar, todo o passado de Berling acaba sendo exposto, obviamente devastando Eba, que estava apaixonada por ele. Mas isso também desperta a simpatia de Elizabeth. E mais tarde, o Hendrik vai descobrir que o seu casamento com Elizabeth não tem validade nenhuma se eles não assinarem alguns documentos. Entre dramas e escândalos, Gösta Berling vai mexer com as estruturas sociais da cidade para a qual se muda e com o coração de muitas mulheres. Mas é por Elizabeth, interpretada por Greta Garbo, que ele se apaixona. E agora eles precisam enfrentar os preconceitos sociais para poderem ficar juntos. E por que eu resolvi falar de um filme sueco de 100 anos? Simples, é porque é o primeiro longa-metragem da Greta Garbo. Ah, mas é só por isso? Exatamente. Afinal de contas, diante da sociedade que a gente tem, na qual todo o entretenimento é extremamente americanizado, qual seria o incentivo que eu teria em procurar um filme de um país do norte da Europa de 100 anos atrás, que se não fosse pela presença da minha atriz favorita, eu não teria outra oportunidade de encontrar? Exatamente. Mas falando sério, eu realmente conheci esse filme por conta da Greta Garbo, mas como uma estudiosa do cinema, eu entendi que eu encontrei uma verdadeira joia do cinema nórdico. Já é muito difícil termos acesso a filmes mais antigos, e é mais difícil ainda quando esses filmes antigos são de outros países que não sejam os Estados Unidos. Mesmo o cinema tendo surgido na Europa, foi Hollywood que estruturou o caráter comercial dessa arte. Então, de fato, nós temos que correr atrás por conta própria para conhecer um pouco mais sobre o cinema de outros países. A saga de Gösta Berling foi considerada um filme inovador para a época e chamou a atenção de diretores internacionais para o cinema sueco. A obra começa de uma forma bem lenta e vai ficando legal depois da primeira meia hora, que é justamente quando a personagem de Garbo dá o ar das graças. E eu juro que não é porque eu sou muito fã dela, mas de fato, quando a personagem dela aparece, a história anda. Até porque todo o filme vai girar em torno do desenvolvimento do relacionamento entre esses personagens, que além de ser uma belíssima história de amor, também vai colaborar para que o protagonista encontre paz em meio a todas as dificuldades e frustrações que ele já teve na vida. E vale ressaltar o fato de ser um filme sueco que chamou a atenção do mundo e principalmente de Hollywood. Apesar do cinema mundial ainda não ser dominado pelos Estados Unidos nessa época e o cinema europeu ter bastante espaço, Hollywood já estava crescendo enquanto indústria e por conta disso importava diversos atores europeus para os Estados Unidos. E é isso que acontece com Greta Garbo. A atriz foi descoberta a partir desse filme, levada para os Estados Unidos para começar uma carreira de peso na América, marcada por grandes clássicos que hoje são tesouros do cinema americano. O filme foi lançado originalmente na Suécia em duas partes. A primeira parte foi lançada em 10 de março de 1924 e a segunda parte foi lançada 7 dias depois. Essa versão de duas partes também foi usada na Finlândia e na Noruega, mas para o resto do mundo foi feita uma versão mais curta de uma única parte. Em 1927, o filme foi reeditado e quase reduzido pela metade em seu tempo de execução. Essa cópia foi a única arquivada na época. Em 1933 foi lançado em Estocolmo uma versão sonora do filme, onde os intertítulos foram removidos e algumas cenas foram reordenadas.
20 anos depois, eles conseguiram encontrar as cenas que faltavam e assim eles lançaram uma nova versão do filme mudo. O Instituto Sueco de Cinema adicionou fragmentos de filmes encontrados ao longo dos anos na restauração de 1975. Cerca de 450 metros de filme do corte original ficaram desaparecidos. Já a restauração de 2018 teve 16 minutos a mais de filme em relação à restauração anterior, aproximando assim o filme ao seu tempo de exibição original. A saga de Ghost of Berlin atraiu um grande público com uma narrativa ousada para a época, que fala sobre a hipocrisia religiosa e um amor que desafia o status quo. A obra é estrelada por Lars Henson, que é um renomado ator do cinema sueco na época, e lançou Greta Garbo, que só tinha 18 anos e era protegida do diretor Maurits Stiller. Com desenvolvimento narrativo sensível, trazendo subjetividade ao focar na emoção, o filme convida o público a mergulhar num clássico sueco. E esse convite já ocorre no cartão título do filme, onde ele exalta a beleza do cenário em que a obra ocorre, convidando assim o público a acompanhar uma história num cenário de lagos brilhantes, florestas profundas e montanhas azuis. Definitivamente um clássico que só vai agregar beleza e conhecimento na sua lista de filmes. Por já ter 100 anos, o filme já caiu em domínio público, então é muito fácil de encontrá-lo. E se você curte filmes mais clássicos, vai apreciá-lo. Para quem não é muito chegado, convido vocês a se aventurarem pelo mundo do cinema clássico, a darem uma chance a filmes em preto e branco, ao cinema mudo. Garanto que vocês vão conhecer obras incríveis, verdadeiros tesouros da cultura de diversos países. A saga de Ghost of Berlin foi um filme bem impactante na sua época e eu não poderia deixar de falar dele logo nos seus 100 anos. Mas agora eu quero saber de vocês, se vocês curtiram esse vídeo, acharam o filme interessante, ficaram curiosos, vão dar uma chance para o cinema clássico. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima!